pastora Luciana, congrego na Igreja Apostólica Castiçal de Ouro de Mauá, São Paulo. Estou aqui em missão, fui recebida pela Igreja Poder da Fé, lá do bairro São Paulo, amém? Estamos aqui fazendo a vontade de Deus e a obra do Senhor, amém? Então, enquanto a gente prega no posto, prega na rua, prega para quem aparece na nossa frente, Deus também abre as portas para a gente pregar nas igrejas, amém? E já tem 8 anos que eu ministro exclusivamente para as mulheres, amém? Eu sou muito levada a campanha, a congressos, a outro tipo de culto, mas eu prego mais para as mulheres. A Bíblia diz, louvado seja Deus, em Atos 9, a história de uma mulher que ela recebe um chamado da parte do Senhor. Quando o Evangelho chega para ela, quando o Evangelho alcança a vida dela, ela não se contenta em simplesmente carregar a palavra de Deus. Ela vai usar as mãos dela para fazer a obra do Senhor. E ela é uma mulher que ela começa não só a florescer. Porque quando nós florescemos é o tempo em que nós perdemos o aspecto de tristeza, o aspecto da angústia. Porque a Bíblia diz que ainda há esperança para a árvore, que ainda que ela seja cortada, ao cheiro das águas ela vai brotar. E a árvore, quando ela começa a passar por um processo, antes de frutificar, primeiro ela vai se encher de galhos, ela vai se encher de folhas, e depois ela vai florescer. O momento que nós florescemos é o momento que nós estamos belos e que nós estamos felizes. Mas o momento em que nós começamos a frutificar é o momento que nós começamos, louvado seja o nome santo do Senhor, a ter alguém olhando para nós, requerendo de nós aquilo que está nas nossas mãos. Por quê? O fruto, ele vai entregar o alimento para alguém que está do nosso lado. Quando nós somos umas mulheres frutíferas, nós somos mulheres que onde nós passamos, nós deixamos uma marca. É onde o Evangelho começa a fazer efeito. A Bíblia diz que João Batista, ele dizia produzir, pois frutos dignos de arrependimento. Então nós sabemos que nós somos uma mulher que tem fruto de Deus nas mãos. É quando nós, apenas com a nossa presença, muitas vezes nós começamos a provocar em alguém o desejo, não só de renascer, não só de florescer e ficar bonita, mas de frutificar. Glória a Deus. Mas de dar frutos. E essa mulher agora, ela tinha uma agulha na mão e uma missão. Ela resolve pegar o que ela tinha na mão dela para trabalhar para Jesus. E ela vira uma missionária, ela começa a fazer a obra em Jope. E a palavra de Deus diz que agora ela vai tecer roupas para vestir as mulheres e as famílias. Ela vira uma missionária num tempo de hostilidade, num tempo em que os homens eram marinheiros e iam para lá pescar e morriam, e as famílias eram cheias de órfãos e de viúvas. E a palavra de Deus diz que essa mulher ela começa a usar aquilo que ela tem na mão. E muitas vezes nós queremos florescer, e nós sempre buscamos de Deus pedindo: Senhor, me dá isso que eu faço aquilo. E nessa tarde a primeira palavra, um parênteses que eu vou abrir para a gente começar a ministrar, é que você usa aquilo que você tem na mão. Glória a Deus. Porque nós com o Espírito de Deus, com aquilo que o céu tem para nos entregar, é o suficiente para concluir a obra de Deus e começar o que Deus tem na minha, na tua história, na minha e na tua vida. Muitas vezes nós queremos muitas coisas. A Bíblia diz que Débora, ela atendia ao povo de Deus como profetisa e juíza entre Ramá e Betel. E a Bíblia diz que Ramá significa lugar alto, Betel significa casa de Deus. Então eu entendo pelo poder desta palavra sobre Dorca, que se eu estiver em Ramá, e se eu estiver em Betel, se eu estiver no meio da casa do Senhor, o que eu tenho na mão já é o suficiente para eu frutificar, não só florescer. E a Bíblia diz que essa mulher começa a ter um ministério afamado, conhecido e notório. E quando nós temos ministério, quando nós começamos não só a florescer, mas a frutificar, sempre tem alguém, pega uma árvore bonita. Quando você passa por uma árvore, logo você tem vontade de jogar uma pedrinha para tirar aquele fruto. Então a mulher que quer frutificar, pode descer, pastor? Sim. A mulher que quer frutificar, ela tem que estar preparada também para as pedradas que vão vir. Porque o desejo de quem vê uma árvore cheia de fruto é extrair aquilo que está ali. E Jesus disse na palavra: toda árvore que está em mim e não dá fruto, eu corto, eu podo, para que dê mais fruto. Deixa eu pregar para alguém que está aqui nessa tarde de hoje. Muitas vezes nós somos podadas. Passamos pelo dia mal, não é para matar, não é para morte, mas é para a glória de Deus. É para que o nome do Senhor seja glorificado e para que a gente vá e dê fruto como a palavra de Deus diz. Porque tem momento que nós vamos ser podadas mesmo. É o momento da poda que a gente vai florescer mais bonita. E vamos frutificar com os melhores frutos.
E a Bíblia diz que então, uma certa feita, apesar do ministério dela estar fluindo, porque muitas vezes o nosso ministério está fluindo, já é o suficiente para o inferno inteiro se levantar para tentar nos parar. Enquanto quem tem Deus na vida aplaude, o inimigo, aquilo que vem ao contrário da obra e do querer de Deus, tenta nos parar para que a gente não venha dar fruto. Porque quando eu ganho fruto, sempre tem uma alma no altar. Quem está entendendo, diga amém. Quando eu ganho frutos, quando eu tenho fruto nas minhas mãos, a Bíblia diz que essa mulher, ela era cheia de boas obras que fazia. Então eu imagino que Dorca vai ser uma mulher que naquele grande dia, quando nós encontrarmos com ela, ela vai estar com a mão cheia de boas obras. Quando ela for apresentar e a obra for provada no fogo, alguém vai dizer, e Jesus vai dizer: venha, porque você fez a minha obra, não de qualquer forma, mas fez a minha obra com amor, com alma, com coração, com bondade. E a Bíblia diz então que agora ela vai ser acometida de uma enfermidade. A Bíblia não diz qual era a enfermidade. Olha para sua irmã do teu lado. Eu estou pregando pausando para não faltar o fôlego. Olha para sua irmã do teu lado e diga assim: para frutificar, tem que morrer. Está entendendo ou não está entendendo? Sim. Enquanto a gente estiver cheio do nosso eu, a gente não pode frutificar. A ótica da palavra de Deus, ela vem ao contrário daquilo que nós, seres humanos, queremos. Na ótica de Deus, para subir tem que descer. Na ótica de Deus, para florescer tem que morrer. Mas o mais importante nessa tarde é nós estarmos aqui, porque as águas que descem do trono de Deus estão no santuário das moradas do Altíssimo. A palavra de Deus ministrada nessa tarde, ela diz que Deus é Deus de detalhe. Então essa água que está aqui dentro, ela vai regar a nossa árvore para que ela venha dar fruto novamente. E aqui a tua Bíblia vai dizer que então essa mulher não foi acometida de uma enfermidade. E quem está enfermo não pode frutificar. Quando eu estou enferma, eu não consigo frutificar. Quem tem plantações aqui, se você não tem, eu profetizo que você vai ter. Aleluia. Amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Tem gente que nem sonha com nada. Às vezes o sonho de Deus é maior que o teu. Talvez você não vai chegar nem na lavoura, você vai ter funcionário para você, quer entender? Diga glória a Deus. Nós somos os lavradores. Nós somos aqueles que vão, aquelas que vão levar a semente andando e chorando como Ruth. Mas sem dúvida vamos voltar carregando os molhos, como Boaz Israel, olhando para nós e dizendo: de quem é essa moça? Ruth podia ter parado, mas não. Ela foi ajudar alguém naquele meio daquele processo. Deixa eu pregar. Aleluia. Mas quando, você pode perceber, quando tem um mal. Eu vim lá de Deus, na Bahia, e lá, quando, para ter o cacau, o chocolate, quem gosta de chocolate, diga glória a Deus. Glória a Deus. Isso é profético, eu amo chocolate. Chocolate é algo do céu. Foi Jesus que inventou aquele negócio. Quem não gosta, me perdoa, aleluia. Mas, quando a vassoura de bruxa, que é uma praga, que ataca o cacau, eles têm que cortar alguns frutos. Tem que cortar, às vezes, até a árvore no pé. Tem que podar mesmo. E tem que colocar o remédio. Veneno. É melhor falar remédio do que veneno, né? É remédio que é mais bonita a palavra. Tem que colocar o remédio. Para quê? Para que aquela fruta dê um fruto novamente. Para que o fruto nasça de novo e beneficie quem está do lado. Então, se eu estou doente, eu não consigo florescer. Se a depressão alcança alguém aqui de madrugada, de manhã o seu dia não frutifica. Está entendendo ou não está entendendo? Amém. Se existe um mal na minha vida, muitas vezes o inimigo sempre vai tentar atacar a nossa família. Por quê, pastora Luciana? Porque a família é o lugar onde abala a nossa estrutura e tenta tirar a gente do eixo. Mas eu quero dizer uma palavra para mim, para a tua vida: continue seguindo, porque dos seus o Senhor está cuidando. Continue fazendo a obra, continue acreditando na promessa, porque dos seus o Senhor cuida. Já estou encaminhando para o final, não quero passar do horário que a pastora me deu. A Bíblia diz que ela teve uma enfermidade, a Bíblia não diz qual era. E agora ela vai ficar enferma.
Não diz qual é a enfermidade. Mas essa enfermidade vai levar aquela mulher a piorar e a ir a óbito. Deixa eu pregar para você aqui. Nós temos que tratar as nossas enfermidades. Nós temos que tratar tudo aquilo que nos causa dor. É tarde da gente trazer para o altar tudo aquilo que está nos causando dor nessa tarde. Eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua história, irmã, só tive contato uma vez. E eu glorifico a Deus por isso. Porque aí você sabe que Deus está falando com você. Não adianta olhar para o lado, nem questionar porque alguém não veio. Porque a palavra não é para quem não veio. A palavra é para quem está aqui. Amém, amém. E é tarde da gente entregar a enfermidade para Jesus curar. A Bíblia diz, o microfone falhou, eu vou seguir assim mesmo, glória a Deus. A Bíblia diz então que essa mulher, ela vai ficar enferma. Redobre a sua atenção para mim. E só as mulheres podiam cuidar. Quem me ouve bem, diga glória a Deus. Só as mulheres podiam cuidar do corpo das mulheres para o sepultamento. Oi. E a minha tua Bíblia vai dizer então que as viúvas que tinham sido beneficiadas pela mão de Dorca, porque ela tecia as roupas, as viúvas se vestiam, ela tecia as roupas, quem não tinha condição vendia e se beneficiava do dinheiro para suprir a sua casa. Aquela mulher era uma missionária com a mão cheia de fruto, que estava doente e veio a óbito. Deixa eu pregar para mim, para a tua vida. O cenáculo onde colocaram ela, porque as viúvas agora cuidam do corpo dela e levam o corpo dela para dentro do cenáculo. Na ótica humana, na minha tua ótica, ali não era lugar de colocar corpo morto. Porque cenáculo não é lugar de gente morta, cenáculo é lugar de vida. Cenáculo é lugar de batismo com o Espírito Santo. Cenáculo é lugar onde a gente traz a pessoa doente, ela vai sair curada para a glória e para a honra do Senhor Jesus. Cenáculo é lugar de você ver alguém na rua e ao invés de dizer, olha a roupa, olha o cheiro, tu vai trazer para cá e Deus vai concluir a grande obra e o propósito da batalha sobre Manarácia. Pega essa palavra, tem alguém te esperando para trazer para dentro do cenáculo. Não se preocupe, pode chegar até aqui morto, mas vai sair com vida e o nome de Deus vai ser exaltado, vai ser glorificado. A palavra diz então que as viúvas preparam o corpo dela e mandam chamar a Pedro, que estava em Lida, algumas horas de Jope, 5 horas de Jope, porque a ótica delas era essa: eu vou trazer Pedro, Pedro vai chegar, vai fazer o culto fúnebre e vamos enterrar a mulher que estava com as mãos cheias de boas obras que fazia. Glória a Deus. Deixa eu pregar para você nessa tarde. Jesus vai chegar antes do sepultamento. Antes que você queira desistir, Jesus chega antes e não te deixa parar. Antes que você, nessa luta, venha tentar acabar com o teu ministério, o Senhor está dizendo, Ele chega antes para te dar ânimo, para te dar força, para te dar graça. Tem pessoas aqui que o Senhor vai te levantar novamente, mas dessa vez não vai ser da mesma forma. Deus vai te levantar e vai te exaltar de uma forma diferente. Deixa eu pregar para alguém aqui. Quem não entende recomeço, desconhece o Deus que nós servimos, pastora. Quem não entende o que é o recomeço, desconhece o Deus de Jó, o Deus de Abraão, o Deus de Noemi nessa tarde. Quem me entende, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz que quando Pedro chega no cenáculo, Pedro, discípulo de Jesus, que tinha sido também dado a ele uma oportunidade de ser melhor e de florescer e frutificar de novo, depois que ele nega Jesus. Pedro nega Jesus. E mesmo assim o Senhor estava se manifestando outra vez e dando a ele uma outra oportunidade para que ele viesse florescer e frutificar. Olha para essa irmã bonita do teu lado, dá um sorriso para ela e diga assim para ela: você vai florescer e você vai frutificar. Deixa eu pregar para alguém aqui. Quando alguém olhar para a estrutura da árvore, pode não dar nada, pode olhar e não acreditar no que Deus pode fazer, mas você vai voltar a dar fruto. Essa mulher agora estava ali com seu corpo morto. Morto não fala, morto não anda, morto não tem sentimento, morto não tem sentido. Ela precisava voltar à vida novamente, ela precisava reviver para aquilo que Deus tinha para fazer na vida dela. E a minha tua Bíblia vai dizer que quando Pedro chega no cenáculo, ele fez aquilo a qual Eliseu mandou. A
2 Reis 4 fazer. Ele pega e fecha a porta sobre ele e sobre ela. Primeiro ele pega todas as mulheres que estavam chorando e põe todo mundo para fora do cenáculo. Deixa eu pregar para você nessa tarde. Sim. Tem momento que o emocional pode atrapalhar. Deixa Deus agir. Deixa Deus pelejar por você. Quer chorar, chora para quem pode resolver. Vai para o altar de Deus. Vai para a madrugada com o Senhor. Vai buscar aquele que pode fazer, aleluia, descer a sepultura e também pode fazer tornar dela. Vai buscar aquele, como ele fez, aleluia, com a mãe de Moisés. Ela entrega um filho e o decreto era qual? O decreto era a morte, porque ele ia ser lançado nas águas e ali ela não ia ter mais contato, ela não ia ter mais como ver o seu filho. Ela só tinha sobre a vida dela um decreto e uma certeza: eu vou colocar aquilo que eu gerei, aquilo que eu frutifiquei, aleluia, para ser entregue e vai morrer. Mas a tua Bíblia diz que no propósito divino a filha de Faraó estava se banhando, e como a Bíblia diz, Moisés, das águas eu fui tirado. Ele vai descendo na arca de junco. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. O propósito que é para descer seu vai voltar para a tua mão. Aquilo que Deus te deu não morre. Aquilo que você gerou com lágrima é você que vai colher, diz o Senhor dos Exércitos, pelo poder dessa palavra. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz que ela pega Moisés e leva para dentro do palácio. Pastora, mas ele ia ser um libertador, o homem de Deus. Precisava estar dentro do palácio? Precisava. Ele aprendeu como o egípcio se veste. Ele aprendeu como o egípcio fala. Ele aprendeu a língua, aleluia, de Faraó e do palácio. Porque mais tarde, lá na frente, o Senhor ia chamar ele no meio de uma sarça ardente, aleluia, ia dizer para ele: Moisés, eu vou te levar lá para tu libertar o meu povo lá na terra do Egito. Deixa eu pregar para alguém que está aqui nessa tarde. Até essa dor tem propósito. Até a dor que você está passando tem um propósito nela. Acredita nisso. Moisés matou um homem, saiu fugido, Deus encontra ele. Antes disso, deixa eu pregar para alguém aqui. A filha de Faraó precisava de uma ama de leite, de alguém que pudesse amamentar o seu filho, o filho que ela acreditava que era dela. E deixa eu pregar para você. Alguém já está recebendo a palavra aí. Ela vai agora pedir para uma das mulheres de Israel, para uma das mulheres que, por mais que o povo perseguia, mais elas frutificavam. Quem me entende, diga amém. Aleluia, Jesus. E ela mesma vai amamentar o filho dela. Ela mesma vai amamentar o filho que ela tinha dado por perdido. Deixa eu pregar aqui nessa tarde. Mulheres de Deus, aquilo que você gerou vai voltar para a tua mão. Grava essa palavra. Aquilo que você gerou é teu, ninguém vai tomar. Tem gente aqui dizendo: um dia eu fui, hoje eu não sou. Um dia eu fiz, hoje eu não faço. Um dia eu era e hoje eu não sou mais. O Senhor está dizendo: eu ainda sou o Deus que entrego a glória da última casa, e ela vai ser maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Quando Pedro chega agora, ele vai fazer o que Eliseu fez. Ele disse: vai e fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos, aleluia, porque eu tenho um milagre para fazer no meio da porta fechada. Até na porta fechada eu faço milagre. Até na porta fechada eu realizo obra. Até na porta fechada eu faço o azeite multiplicar na tua mão. E a Bíblia diz então que agora Pedro vai colocar todo mundo para fora. Ele vai para dentro do quarto, e a palavra de Deus diz que ele vai fazer uma oração, pastor. E naquela oração eu imagino ele pregando aquilo que Jesus ensina para ele, dizendo: ide, curai os enfermos, ressuscitai os mortos. E quando ele ora, o milagre de Deus acontece. A mulher que um dia foi missionária, tinha as mãos cheias de obras, mas que agora estava ali para morrer, para ser sepultada. Deixa eu pregar. Tem alguém contando com a data do sepultamento, irmão. Mas diz o Senhor dos Exércitos: não vai haver sepultamento, vai haver culto de ação de graça em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.
sua Bíblia diz que ele vai orar. O que eu faço quando eu não sei o que fazer? Eu oro. O que eu faço quando eu não sei para onde ir? Eu oro. O que eu faço quando a resposta não chegou? Enquanto a resposta não chega, eu oro. O que eu faço quando o silêncio de Deus parece me consumir por dentro? Eu oro. E a minha tua Bíblia vai dizer então que Pedro vai orar. Os santos e as viúvas estavam do lado de fora. E a palavra de Deus vai dizer que quando ele ora, aquela mulher que já não tinha mais vida, ela volta a ter sentido, ela volta a ter sentimento, ela volta a ter, aleluia, sua vida de volta. O Senhor faz um milagre de ressurreição na casa. Tem milagre de ressurreição na casa. Você não vai morrer nesse deserto. Você vai voltar a dar fruto, e fruto digno de arrependimento para a glória de Deus até a eternidade. A palavra do Senhor vai dizer então que quando ele ora e ela ressuscita, ela já estava viva novamente. Ele poderia simplesmente dizer: vamos lá, vamos para fora, deixa eu mostrar para todos o milagre. Mas a Bíblia diz que ele faz um ajuntamento. A Bíblia diz que ele faz ali uma convocação. Haverá uma convocação para ver o milagre que Deus vai fazer na minha e na tua história, pelo poder dessa palavra, diz o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz então que quando ele chama todos, ele chama os santos, ele faz uma convocação, ele convoca as viúvas, ele pega na mão daquela mulher e ele chama os santos e as viúvas. E na palavra que nós lemos, ele apresenta Dorcas com vida. Deixa eu pregar para a tua vida nessa tarde de hoje. Traz para o altar a sua enfermidade, porque aquilo que está morto, o Senhor vai te fazer reviver. Deixa eu pregar e eu finalizo aqui. A Bíblia diz no Evangelho de João 11 que Marta e Maria, Jesus tinha se retirado da aldeia de Betânia, e a palavra de Deus diz que ele tinha ido para longe, porque ele tinha sido perseguido ali. E tem lugares que nós somos perseguidos e vamos ter que retornar para pregar, e vamos ter que retornar para abraçar, e vamos ter que retornar até para pedir perdão por aquilo que a gente não fez. Deixa eu pregar. Mulher que frutifica, ela sabe a hora certa de calar e sabe a hora certa de pedir perdão também. Tem perdão para ser gerado, tá, irmã? Dentro da tua casa, viu? A senhora, é a senhora, isso. Tem perdão para ser gerado no meio da tua família. Eu não te conheço, mas tem um perdão para ser gerado. Amém? Recebe nessa tarde. Tem um perdão para ser gerado. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Muitos que tocam em nós, às vezes tem que retornar. Deus tem que fazer mudar o passo, diminuir o passo, mudar o curso e voltar para pedir perdão. Quem entende, diga glória a Deus. Glória a Deus. Tarde, ali a tua Bíblia vai dizer então que quando, aleluia, ele volta para a aldeia de Marta e de Maria, Marta vai a Jesus e vai dizer: mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aleluia. Maria foi aquela que ungiu os pés de Jesus, seria a mulher mais espiritual, aquela que tem mais propósito, aquela que está mais próxima. E a minha tua Bíblia vai dizer então que quando Maria vai até Jesus, Jesus já tinha chegado na aldeia. Então já era significado de milagre. Quem recebeu o milagre nessa tarde já está entendendo. E a minha tua Bíblia vai dizer então que ela vai novamente falar a mesma frase para Jesus: mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha para a sua irmã do teu lado e diga para ela: para de atrasar o seu milagre. Se Jesus já chegou na casa, se Jesus já chegou na aldeia, significa que o milagre já está concluído para a glória de Deus pela fé. Significa que o Senhor pode entrar na tua casa nessa tarde e libertar quem precisa de libertação. Significa que quando nós estamos aqui, o anjo do Senhor pode ir lá e trazer à existência aquilo que não existe. Diz o Senhor